Hoje é o dia mais feliz da minha vida e não podia ter uma vista melhor, mesmo com chuva. O mar tá lindo. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá a vista. Olha a vista que eu tenho aqui, os animais, ó, o mar de Deus, né? Hoje em dia, no mundo capitalista que tudo é pago, a gente tem esse presente, né? E bom, hoje a gente vai estudar, né, uma passagem que Jesus fala: muito se pedirá daquele que muito recebeu. Jesus fala: o servo que souber a vontade do seu patrão e que não estiver pronto e não fizer aquilo que ele queira, será rudemente castigado. Mas aquele que não saiba da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, será menos punido, né? Então tá falando que aquela pessoa que sabe o que deve ser feito, mas age errado, ela vai ser castigada, é o que Jesus fala. Mas aquela pessoa que não sabia, mas mesmo assim fez o mesmo erro, cometeu o mesmo erro, ela será castigada, mas não será tão castigada. Aí muitas pessoas talvez podem achar que está ligado à religião, mas não é só isso. Muitas vezes você é chefe de alguém, você é patrão, então você quer ser patrão, você tem que assumir aquela responsabilidade, né? Aquela pessoa que é funcionária, ela tem uma responsabilidade. Mas a pessoa que é patrão, ela tem uma maior responsabilidade, porque ela tem que chefiar todos. Então, aquela pessoa recebe mais, claro, mas ela tem mais responsabilidade. E é isso que Jesus fala, né? Sobre tudo isso. Sobre a gente assumir, amadurecer, na verdade. É amadurecer. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito recebem. Mas os que houverem aproveitado, muito será dado. Então não é vingança. Quando Jesus cobra da gente, né? Não é que a gente vai. É uma vingança, não é punição, não. É porque a gente recebeu muito e a gente. E se a gente aproveitar muito mais, a gente vai receber, né? Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas que têm. Que atingiram o topo do mundo, por exemplo, né? Eu digo, do mundo material. A gente estudando figuras. Eu li o livro do Akhenaton, que era um faraó egípcio. Uma figura fora de sério, assim. E aí a gente começa a ver, né? Aquela pessoa que recebe, mas ela merece aquilo. E isso acontece muito. Só que muitas vezes a gente não valoriza. A gente tem aquele conhecimento, mas usa de uma forma errada. Ou muitas vezes quer esquecer. Só que não adianta. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Eu volto a falar aquilo que eu bato sempre. A gente não precisa ter nenhum conhecimento sobre o espiritismo, sobre a Bíblia, sobre o Antigo Testamento, sobre nada. A gente sabendo que deve amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, a gente já sabe. Isso é o suficiente, não tem mais o que a gente. Então a gente sabe o que é certo. O que é certo é a gente sempre se colocar no lugar do outro, é ajudar o outro. Isso é o correto. E a gente está numa era da informação que, mesmo que a gente queira se alienar, que a gente queira se fechar, que a gente não queira ouvir, não adianta. A gente sabe o que é certo. E isso vai ser cobrado da gente. E aí muitas vezes a gente pensa, ah, Deus é negativo. Não. É a nossa própria consciência que vai fazer a gente ver. O livro Memórias de um Suicida mostra muito isso. A pessoa, né, reencarnou sem os braços, mas foi ela que pediu. Porque ela usou as mãos, ele mesmo falava, eu usei minhas mãos só pra coisa ruim, só algo ruim, só coisa ruim. Então eu vou agir bem. Muitas pessoas que vêm com algumas limitações físicas, elas estão colhendo aquilo que elas fizeram. Muitas vezes a pedido. Porque aquela pessoa teve a oportunidade. Eu tenho oportunidade, todo mundo tem oportunidade. Só que às vezes a gente tem a oportunidade de vir numa família estruturada, com tudo certo. E aí a gente começa só a fazer coisa errada. Começa a fazer intriga com um, fazer intriga com outro no serviço. A gente começa. E aí a gente começa a carregar uma energia ruim. E a gente destrói a vida dos outros. A gente não acrescenta na vida dos outros. E aí Deus dá uma outra encarnação pra gente. E aí a gente segue, né? Aí cai nas drogas, cai na bebida. Até que chega uma hora que a gente mesmo olha, se não, Deus deu tanta oportunidade que eu vou aprender só pela dor. Então muitas vezes a gente vem, né, com essas limitações físicas que é para aprender na dor, porque a gente não conseguiu aprender no amor, mas é o livre-arbítrio. A gente tá no momento agora, eu, você, todo mundo, que a gente pode aprender pelo amor.
A gente está aqui na página estudando e tem inúmeros canais do YouTube, livros, para quem não quer ler, para quem não quer, tem muitas formas da gente estudar religiões. Basta a gente querer, aprender pelo amor e sair da comodidade, porque é muito cômodo. Muitas vezes a gente recebe, tudo é bom e não dá nada. A gente recebe e não dá nada. Se a gente recebe, a gente tem que multiplicar, porque na verdade a gente não é digno do que a gente está recebendo. Essa é a verdade, é que a gente sempre se acha o melhor, a melhor pessoa do mundo. A gente faz um ato de caridade e pensa por semanas, né? Mas como eu sou bom, né? Aí às vezes a estupidez que você falou com alguém, você não lembra. O ato que você deixou de fazer, aquela pessoa que você deixou de ajudar, que às vezes a pessoa não pediu, mas ela estava agoniada, esperando a ajuda de alguém e que você talvez olhou e não, depois alguém vai ajudar. Isso a gente esquece. E aí a gente fica cultuando e o nosso ego. Mas a gente tem que agradecer porque a gente recebe muito, muito e dá muito pouco. A gente dá muito pouco em prol do que a gente recebe. O dia tem 24 horas, será que a gente doa 1 hora do nosso dia para alguém? Né? Sem, assim, doar, porque às vezes um serviço, né? Não, sem vantagens. Será que a gente dá 1 hora para as pessoas que a gente não conhece? Será que a gente, né? A gente recebe um salário bom? Será que a gente doa, nem que seja 2%? Nem isso, nada. Muitas vezes a gente, ou então ajuda alguém e aí já acha. A gente tem uma responsabilidade. E como eu disse, não é a nós espíritas. Hoje em dia, na era da informática, na era da internet, e acrescentando aqui, todos sabem, né, que a gente deve amar o próximo como a si mesmo. A gente não tem mais como fugir. A gente não tem mais como alegar desconhecimento da lei. Não tem, não adianta. E se a justiça dos homens é falha e já diz isso, a justiça de Deus, que é perfeita, vocês imaginam, não tem como a gente fingir. A gente não tem, é que nem eu falando dos livros egípcios, né, que eu comentei do Akhenaton, é que nem aquela fala que diz que nosso coração vai ser pesado numa balança e ele tem que ser mais leve que uma pluma, que uma pena. Não adianta a gente fingir. Deus sabe o que tem no nosso coração. E a gente pode até tentar se iludir ou muitas vezes botar para dentro, fingir, não, mas a gente deve nesse momento parar e ver. Olha, o que eu tô fazendo na minha vida? Tá certo, não tá certo? O que eu posso melhorar, né? E não simplesmente vivendo, que aí depois a gente vai que nem no mar. A gente vai para qualquer lugar, a vida nos leva para qualquer lugar. Não, a gente deve refletir sempre, orar e vigiar. É isso, pessoal, um grande abraço, fiquem todos com Deus.